dividir aqui em três, vamos dizer assim, em três categorias de pontos. Eu vou partir de duas afirmações, bastante simples. Feitas essas afirmações, ou a partir dessas afirmações, eu vou tecer, ou eu vou levantar três questões, três dilemas, três problemas, sem a pretensão de responder de uma maneira lapidar e absoluta esses três problemas. Me parece que são os três dilemas, os três problemas mais impactantes do ponto de vista prático, e eu tenho consciência que estou falando para uma plateia de advogados, públicos, privados, profissionais da área. E, depois de feitas essas duas afirmações e levantado esses três problemas, eu vou encerrar minha fala, se der tempo, com uma breve observação que passa um pouco pelo que o Lamy, no finalzinho da fala dele, estava falando. Uma questão de precaução, uma questão de cuidado, se estamos no ambiente processual, cuidado notadamente, no caso que eu quero falar, ao final, cuidado com a preclusão. Então, são duas afirmações, três questões e uma observação. Eu quero falar de seis aspectos aqui, sendo certo que as duas afirmações são, a priori, mais simples. Primeira afirmação: não há decisões interlocutórias irrecorríveis. A gente tende a olhar para o código, eu já li alguma coisa no sentido que as decisões interlocutórias ou contra algumas decisões interlocutórias não cabe recurso. Isso não é verdade. Todas as decisões interlocutórias, elas são passíveis de impugnação, logo de revisão pelo tribunal. Não há decisões interlocutórias irrecorríveis. Agora, segunda afirmação: o que há são dois regimes de recorribilidade. Ou seja, eu não tenho apenas um recurso cabível contra a categoria ampla decisões interlocutórias. Eu tenho dois tipos de recurso, dois regimes recursais, a depender do tipo, do grupo de decisão interlocutória. E aqui o título da palestra que vocês têm acesso me facilita, porque o título já anuncia essa segunda afirmação. Recorribilidade das interlocutórias, dois pontos: agravo de instrumento e apelação. Então, o que há, na verdade, é um duplo regime de recorribilidade, que de quebra impacta no regime da preclusão, do direito de recorrer, ou a perda do direito de recorrer, de acordo com o tempo. Então, a gente parte dessas duas afirmações para levantar as grandes questões polêmicas que o Código traz a partir disso. Uma, não há decisões irrecorríveis, contra todas cabe recurso, sendo certo que, entretanto, é possível que haja mais, existe mais de um recurso cabível, existe mais de um regime de recurso, a depender do tipo, da categoria de decisão interlocutória. O primeiro recurso é o agravo de instrumento, que todos conhecem. Trata-se de um recurso que viabiliza uma recorribilidade imediata, a sua interposição se dá direto no tribunal. O recorrente ele tem o ônus de formar um instrumento e o prazo é de 15 dias, sob pena de preclusão, 15 dias contados da intimação da decisão interlocutória agravável. Agora, o segundo regime de recorribilidade desafia o recurso de apelação. Aquela mesma apelação que todos conhecem, apelação cabível contra a sentença. Então, quando a decisão interlocutória é do tipo apelável, e temos que nos acostumar com essa, que soa estranho, né? Nós temos que, na verdade, aguardar a sentença e, ao recorrer da sentença, também impugnarmos na mesma apelação a decisão interlocutória que foi proferida lá atrás. Essa é a grande novidade. Essa é a grande novidade. Então, se eu afirmo, de um lado, que todas as decisões interlocutórias são recorríveis, não há decisões irrecorríveis, foi como eu comecei, eu tenho que afirmar que nem sempre esta recorribilidade é imediata. Há recorribilidade imediata quando a decisão é agravável. Mas essa recorribilidade ela é atrasada, diferida no tempo, no próprio procedimento, se a decisão interlocutória for apelável ou for passível de recurso apenas pela via da apelação. Então, feitas essas duas primeiras afirmações, eu levanto o primeiro problema, que é o básico. Acho que deve estar todo mundo pensando, mas como são profissionais, na prática já vivenciaram. Mas só para pontuar, o primeiro grande problema.
como identificar se a decisão é agravável ou se a decisão é apelável, cujo impacto é gigantesco. Eu uso o recurso de agravo, forma instrumento, interpõe no tribunal, tem 15 dias contados imediatamente, ou eu aguardo a sentença, me valho da apelação e o prazo sabe-se lá quando vai começar. Então, a primeira grande questão desse novo sistema é enfrentar a seguinte pergunta: quando cabe uma situação, agravo, e quando cabe outro tipo de recurso, apelação? E essa resposta está na lei. Eu diria, de uma maneira resumida, tentando ser didático, que cabe agravo de instrumento nas decisões expressamente tipificadas pela lei, ao passo que todas as decisões cuja lei silencia são recorríveis apenas pela via da apelação mais para frente. Às vezes essa pergunta ela é simplificada, não tem problema nenhum, mas é só tomar cuidado ao fazer essa observação. Da seguinte maneira: olha, o rol do artigo 1015 é taxativo, porque o artigo 1015 do Código, ele traz 13 incisos e depois um parágrafo único que condensa mais 4 ou 5 hipóteses. Até hoje eu não sei, porque não são 17, 18 incisos. Acho que é para disfarçar, falar, ó, tá vendo, é pequeno, porque tem 13 incisos e o parágrafo único vai assim: também cabe na liquidação, na execução, no inventário, partilha. Eu fico pensando, por que o inventário e partilha no inciso 14, execução no inciso 15, mas enfim. O rol do artigo 1015 tipifica cerca de, enfim, não contei, mas cerca de 15 a 18 tipos de decisões interlocutórias que são agraváveis. E às vezes a gente resume essa discussão ao fato de o rol do 1015 ser taxativo ou não. Mas eu tomo cuidado de fazer uma observação bem óbvia, mas que vale a pena, né, já que estamos aqui. Na verdade, o que a gente tem de se preocupar é se aquela decisão interlocutória é prevista em lei como agravável. Pouco importa se está no 1015, se está em outro artigo do Código, ou mesmo se está em uma lei extravagante que regulamenta procedimento especial. Um bom exemplo, o próprio Código traz lá, no artigo 1029, uma hipótese em que ele textualmente diz que cabe agravo de instrumento contra a decisão do juiz que determina erroneamente a suspensão de um processo. Vejam, não está no 1015, mas está tipificado em lei como uma decisão agravável. Isso é suficiente para atrair o regime do agravo. Sendo certo que, naquilo que a lei silencia, a proposta do Código é que a parte prejudicada por uma decisão interlocutória não especificada em lei seja atacada na via da apelação contra a futura, porém certa, sentença. Dentro dessa questão existe a seguinte situação: será que esse rol é taxativo mesmo? Ou será, e aí eu faço uma homenagem a 2 palestrantes que estarão aqui na parte da tarde, Leonardo Cunha e Fred Didier, que levantam a seguinte hipótese: será que eu não posso, dentro das hipóteses arroladas como agraváveis, fazer uma interpretação teleológica, sistemática, extensiva, e alcançar outras situações não expressamente previstas em lei? Aqui, meus caros, é uma tendência que nós, advogados, temos de queremos recorrer de tudo e recorrer imediatamente. Então, a gente não se conforma muito. Quando a gente fala assim, não cabe recurso, já dá uma agonia, né, gigantesca. E falar que não é que não cabe, mas é depois, é muito depois, o advogado ele não se conforma muito com isso. Então, essa posição dos professores citados, ela vai ao encontro dessa ânsia do advogado de recorrer. É igual, imediatamente, é igual ao regime passado. Cabia só o agravo, mas ele tinha 2 procedimentos, ele tinha 2 regimes procedimentais, retido ou de instrumento. Se eu perguntar aqui a todo mundo quantos retidos foram feitos na vida, à luz do CPC 73, e quantos agravos de instrumento, eu tenho certeza que a maioria aqui fez agravo de instrumento. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Entre eu poder agravar de instrumento e ter que esperar a apelação, a minha ânsia, o meu desejo é de impugnar aquilo imediatamente. Então, eu faço essa referência a essa posição doutrinária que quer enxergar em algumas hipóteses previstas em lei
a partir da interpretação extensiva, o alargamento, o alcance disso para outras situações. Um exemplo, a situação em que é agravável, e isso é textual, 1015, inciso 3, a decisão do juiz que afasta a alegação de incompetência. Desculpem, afasta a alegação de convenção de arbitragem. Então, a parte apresenta uma convenção de arbitragem e o juiz não aceita extinguir o processo em função dessa convenção. E, última análise, o que ele está dizendo? Não interessa a convenção, eu sou competente para julgar a causa. E é curioso, e é uma crítica que eu não vou poder desenvolver muito, do rol em si, mas o rol em si, ou seja, a lei não prevê a hipótese de agravo de instrumento quando o juiz afasta a alegação de incompetência. Prevê quando o juiz afasta a convenção de arbitragem e diz, o competente não é o árbitro, o competente sou eu. Mas quando a parte alega incompetência dele, juiz, e diz que a competência é de outra vara, de outro estado, de outra justiça, teoricamente, ou na construção do código, essa decisão não é agravável. E aí eu teria que esperar a sentença de um juiz que eu já sei que é incompetente, para apelar alegando a incompetência. Mas aí a doutrina vai nessa hipótese em que o juiz nega a convenção de arbitragem e estende essa hipótese às negativas de alegação de incompetência, que é outra categoria. Mas, em essência, a gente consegue, numa interpretação extensiva, sistemática, alcançar. Eu tendo a achar que essa não vai ser a posição dos tribunais, não vai ser a postura na jurisprudência. A tendência na jurisprudência que eu venho sentindo, mas isso é muito cedo, é dizer, só cabe agravo de instrumento se tiver na lei, expressamente. Porque essa interpretação extensiva, não estou dizendo para não usar, às vezes é a melhor opção. Mas essa interpretação extensiva leva a conclusões, a, aspas, opções que o intérprete toma que não foram tomadas pelo legislador. Se o legislador quisesse dizer, por exemplo, que cabe agravo de instrumento sempre em decisão em matéria probatória, ele diria, botava lá um inciso, cabe agravo de instrumento direto quando o juiz decidir sobre matéria probatória. Facilita, instrui o processo antes da sentença, a recorribilidade imediata disso, teria uma razão de ser. Só que o legislador só disse que cabe agravo de instrumento em uma decisão acerca de provas, pedido de exibição de documento ou coisa. Veja, eu acho difícil eu pegar essa hipótese e falar assim, tá vendo, aqui tem um meio de prova. Logo, cabe agravo de instrumento quando o juiz decidir sobre qualquer outro meio de prova. Eu não posso pegar a rácio do dispositivo, tá bom. Eu não posso pegar a rácio do dispositivo e querer ampliar, fazendo opções que claramente o legislador não fez. Então, aqui a gente tem um dilema, por isso que eu levantei a título de questão, já estou nessa categoria, não é uma afirmação. Eu posso afirmar até o seguinte, no querer do código, ele quer trabalhar com uma hipótese de tipificação legal, de tipicidade, tipo direito criminal, direito tributário. Então, a interpretação deve ser menos sistemática, menos teleológica e mais gramatical, mais literal. Essa eu acredito ser a tendência. E vem, inclusive, encontrando respaldo na doutrina. Assisti à banca do professor Gustavo Gomes, de doutorado, e o professor Nelson Neri, entre outros, estava achando essa interpretação exagerada. Não era nem a posição do Gustavo, era a posição... Ele citou a posição que eu citei aqui também do Fred e do Leonardo. O professor Nelson Neri, por exemplo, já manifestou, enquanto avaliador, vejam, mas ele já manifestou o exagero nessa teoria. Então, há uma tendência de os tribunais só julgarem os agravos de instrumento nas hipóteses previstas em lei, vedada interpretação extensiva ou ampliativa. Fábio, mas posso tentar? Pode. Vê se o desembargador aceita. Às vezes, a situação concreta ajuda. Mas a gente vai partir desse pressuposto, o rol é, vamos dizer assim, taxativo para cabimento de agravo de instrumento, e os outros aguardam a apelação. O que nos leva à segunda questão. A segunda questão é a seguinte, meus caros. O que fazer quando o recurso cabível não é o agravo, ou seja, silêncio da lei, o recurso cabível não é o agravo,
E a apelação não se presta a tutelar a situação concreta. Porque aí eu deixo de imaginar as situações hipotéticas e entro numa imagem mais pontual, mais prática, mais concreta, em que assim, não, eu não posso esperar a apelação. O que a gente faz? Vejam, eu acabei de dizer que não cabe agravo instrumento a torto e a direito contra indeferimento de matéria probatória. A lei só faz referência a pedido de exibição de documento ou coisa. Mas e se eu requer ao juiz de primeiro grau uma perícia sobre um vestígio que tende a desaparecer no tempo? Ou seja, se eu for esperar a prolação da sentença, o juiz indefere a perícia, mas se eu for esperar o proferimento da sentença e reexaminar isso da apelação, o vestígio sobre o qual eu quero que caiba um exame, seja feito um exame, o vestígio terá desaparecido. Ou seja, a apelação é o recurso cabível, mas ela não se presta a tutelar a situação concreta. O que fazer? Primeira opção, forçar a barra, agora sim, forçar a barra na tal da interpretação ampliativa. Olha, juiz, cabe pedido de exibição contra pedido de exibição do documento ou coisa. A única diferença nesse caso concreto é que a coisa não está com a parte contrária nem com o terceiro, está comigo. Mas eu quero que seja feita uma perícia, e essa perícia não pode esperar para ser realizada depois da sentença. Então eu vou ao tribunal, talvez seja uma boa situação para testar. A gente tem que saber a hora de testar, né? Então a gente leva uma situação que não está prevista em lei, mas que claramente não é tutelável pela apelação. E qual é a segunda opção? Caso mantida aquela interpretação mais restrita da tipicidade, da legalidade estrita, só se tiver escritinho, bonitinho na lei federal. A outra interpretação, aí os senhores já conhecem. É um problema que surge, ou uma solução, depende da ótica, né? Que surge toda vez que a gente quer dificultar a recorribilidade imediata das interlocutórias. Qual é a outra solução? Mandado de segurança, contrato judicial. É outra solução. Que vejam, foi a grande razão de ser da reforma do agravo em 95. Cabe agravo instrumento em qualquer questão urgente. Para quê? Para que a parte não maneje o mandado de segurança. Que é um instrumento exagerado, né? Uma ação para discutir a decisão interlocutória. Né? Mas nesse contexto de novo código, se a gente imagina uma decisão interlocutória cuja apelação não é capaz de tutelar o direito, não entendido ou não admitido o agravo, a gente tem que trabalhar com mandado de segurança, contrato judicial. É uma opção. Agora vejam, não é que eu vou afirmar que a decisão é irrecorrível, logo cabe MS. A minha primeira afirmação foi, não há interlocutórias irrecorríveis. A construção tem que ser um pouquinho mais elaborada, do tipo, o recurso cabível, segundo o sistema, não é capaz de tutelar a situação concreta. Logo, eu preciso atacar o ato ilegal ou abusivo da autoridade judicial pela via do mandado de segurança. Então, é um exercíciozinho a mais para eu encaixar ou para eu escapar daquela vedação do mandado de segurança. Então, se vocês me perguntarem o que fazer quando a apelação é acabível e ela não resolve, eu diria, ou tenta a interpretação extensiva do agravo, o prazo é de 15 dias, vai rapidinho, e o prazo do mandado de segurança é 120 dias, tenta de novo. Ou então entra com o MS direto, se a postura do tribunal já for pacificada no sentido de não estender a interpretação do rol do agravo. E aí eu avanço para o terceiro dilema e já tomei aqui o cartão amarelo de 5 minutos, né, Thaís? O próximo é aquele vermelhinho, acabou, né? Mas o terceiro dilema é quase uma curiosidade, mas também para trabalhar situações práticas interessantes. Porque esse novo sistema de dupla recorribilidade, ele implica uma releitura do interesse recursal. Do interesse. Porque eu vou parecer um velho falando agora, mas na época do tempo, né, a gente vai viver, a gente é da geração que vai viver isso, né? No meu tempo do CPC de CDD3, que eu estudei na faculdade, né? E as pessoas interpretam super mal isso. Ninguém imagina, estudou o CPC de CDD3, mas estudou em 2013, 2014. Quando você fala assim, estudei à luz do CPC de CDD3, a pessoa pensa, nossa, o cara já estava na faculdade de 74, 75. Essa remissão.
Eu, por exemplo, me formei no Código de 16, civil, e as pessoas pensam que eu me formei em 17, 18. Não, foi em 2001. 2002, eu estudava o Código Civil. Mas, enfim, na época, falando de interesse recursal, na época que a apelação, olha essa coisa de velho, né? Na época da apelação que cabia só contra a sentença, aferir o interesse recursal era fácil, era só olhar o dispositivo da sentença, não é verdade? Ou seja, sentença de total procedência, com honorários, condenação em custas, tudo bonitinho, o autor não tem interesse em apelar. Sentença de total improcedência, condenando custas, honorários, o réu não tem interesse em apelar. Era só olhar para a apelação, desculpem, era só olhar para o dispositivo da sentença para aferir o interesse recursal da apelação. Agora, como a apelação ataca as sentenças e as interlocutórias não agraváveis, o interesse recursal, ele se expande. Então, eu posso imaginar o autor 100% vencedor no mérito, apelando. O que é estranho, no mínimo, mas é a saída. Vou dar um exemplo. Penalidade de litigância de má-fé, em sede de decisão interlocutória, não é agravável. E aqui entre nós, eu acho que não é nem caso de mandado de segurança. Se você está com mandado de segurança para cancelar aquela pena de má-fé ali, naquele dia, naquela semana, naquele mês, espera. A lei manda esperar e atacar pela via da apelação. Você espera. Não cabe, na minha leitura, nem interpretação extensiva e nem é caso de mandado de segurança. É o típico caso. O juiz, sei lá, disse que a parte faltou com a verdade nos autos ou provocou diligência inútil. Agiu de má-fé, multa, 20%, 10%. Você vai esperar. Agora vejam, se você, advogado ou autor, for vencedor no mérito, você vai apelar mesmo tendo vencido 100% do mérito. Por quê? Porque a apelação é o único meio para você rediscutir aquela condenação que está lá atrás, fixada em decisão interlocutória. Então, complicou a leitura do interesse recursal, nesse sentido. Eu posso ter de apelar tendo vencido. Porque se eu não apelo da sentença que me deu vitória, aquela decisão interlocutória que lá atrás disse que eu agi de má-fé, é uma decisão interlocutória que vai, aspas, transitar em julgado, vai se tornar imutável. Então, tem que usar a apelação mesmo tendo vencido, o que é estranho para a nossa prática até então. É mais complexo do que a nossa prática anterior. E há também, dentro dessa linha, ou dentro dessas questões ligadas ao interesse, há também o chamado interesse recursal eventual, que a gente precisa tomar muito cuidado. Quem tem um texto primoroso, não é porque é meu amigo, não é porque eu estou aqui a convite dele, mas quem tem um texto primoroso sobre interesse recursal eventual é o próprio professor Pedro Miranda, num livro chamado Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis, salvo engano, o volume 7 da editora RT, em que ele vai mostrar ali que, às vezes, pelo fato de pender ou de ser interposto um recurso extraordinário, surge para o recorrente o direito de interpor o recurso especial, que até então ele não tinha. Não vou desenvolver essa tese, só vou fazer uma homenagem aqui, mais do que justa, a esse brilhante trabalho do Pedro. Foi como eu o conheci, antes de conhecê-lo pessoalmente. Eu já tinha admiração especificamente sobre esse trabalho do professor Pedro Miranda. Agora, pode acontecer algo parecido aqui, e aqui eu vou tentar concretizar melhor. Imaginem que vocês requerem a produção de uma prova no âmbito do procedimento do primeiro grau, e a prova é indeferida. Mas a sentença é de total procedência, ou seja, mesmo sem aquela prova que vocês queriam produzir, vocês venceram. À luz da aferição do interesse, lá vem o acabou, à luz da aferição do interesse pelo dispositivo, vocês não têm interesse, mas vocês queriam ter produzido a prova lá atrás. E aí, mas tudo bem, eu ganhei. Aí a parte apela. A parte derrotada pela sentença apela. E reabre o julgamento de mérito no âmbito dos tribunais. Sim ou não? Aí surge a questão, poxa, e quando os tribunais forem reenfrentar essa questão? Não era bom que minha prova estivesse lá? Então vejam, vocês leem a sentença, não tem interesse recursal, nem em recorrer da sentença 100% procedente, nem de recorrer da decisão interlocutória que indeferiu a prova, porque afinal de contas vocês ganharam. Quando é que vai surgir o interesse recursal de vocês?
quando vocês perceberem que a outra parte apelou e, pelas razões dela, aquela prova indeferida talvez ajude. Sabe qual é o veículo de atacar aquela decisão interlocutória lá atrás? As contrarrazões à apelação da parte contrária. Notem os senhores que eu comecei a fala meia hora atrás, dizendo, trata-se de um tema complexo e extenso. Então, é possível que o recurso ou a impugnação seja feita nas contrarrazões da apelação, caso, obviamente, haja essa apelação. E, por fim, só para não perder o hábito de estourar um pouquinho o tema, só um pouquinho, fazer uma observação a título de cautela, que tem a ver com a preclusão. Porque quando a lei diz que cabe agravo de instrumento, o regime da preclusão é simples e fácil. 15 dias para agravar sob pena de preclusão. Nenhuma novidade. Agora, quando a lei diz, ou quando a lei não diz que cabe agravo de instrumento, o regime é a tal da apelação. E a preclusão é diferida. Você vai lá no 1009, parágrafo 1º, está lá assim, ó, as decisões contra a qual não cabe agravo de instrumento são impugnáveis por apelação, já falei. E sobre, diz o código, diz o texto da lei, 1009, parágrafo 1º, sobre elas não se opera a preclusão. Aí o cara olha assim e fala, poxa, beleza. Não se opera a preclusão, eu vou esperar a sentença. Não é que não se opera, né? Se opera só depois da sentença. Só depois do prazo da apelação. Beleza? Beleza. Só que, quando eu estava escrevendo a introdução, tem um capítulo lá sobre nulidades. E aí foi quando eu olhei o 278. Vejam, recurso a gente estuda mais, né? É mais, né? Aí eu li o 278, está escrito assim, letra de lei também, do mesmo código. As nulidades, salvo as absolutas que não precluem, as nulidades devem ser alegadas pela parte interessada na primeira oportunidade que couber a ela falar nos autos, vírgula, sob pena de preclusão. Eu falei, rapaz, o 278 diz que ou alega na primeira oportunidade ou preclui. O 1009, parágrafo 1º, diz, não, relaxa, não preclui, só preclui depois. Aí eu fui conversar com desembargadores, eu dou aula em algumas instituições, enfim, eu sou próximo a alguns desembargadores lá do TJ de São Paulo. Aí eu falei, poxa, aí a questão da preclusão, das decisões interlocutórias, eles falaram assim, olha, não preclui, né, agora vai juntar um monte de coisa, a apelação vai ficar complexa. Eu falei, poxa, não preclui mesmo não? E o 278? 278, deixa eu ver. Olha, deve ser alegada na primeira oportunidade, vírgula, sob pena de preclusão. Os olhinhos dos desembargadores brilharam. Porque tudo que juiz quer é falar assim, olha, eu não vou conhecer. Então tem um perigo. Eu não estou nem defendendo o que preclui. Eu estou dizendo que existe um texto de lei que, somando A mais B, vai levar alguns desembargadores a concluírem que aquela matéria de nulidade não é objeto de apelação, porque sobre ela se operou a preclusão, porque a parte já falou nos autos. Eu posso me apegar ao 1009 e defender que não preclui, também está lá escrito? Eu posso, mas eu uso a fala do Lamy, que agora há pouco, foi o pouco que eu vi. Vamos usar um pouco de cautela, sobretudo nesse início do código. Vejam, falar nos autos do processo não é só recorrer, é falar nos autos do processo. Então imaginem aquela litigância de má-fé fixada, que eu falei há pouco, condenando a parte a pagar 10% a título de litigância de má-fé, não fundamentada. Isso é uma nulidade. Isso é uma nulidade. Se eu olho para o 278, se eu olho para o 1009, parágrafo 1º, não preclui e eu posso esperar a apelação. Mas se eu olho para o 278, preclui se você não falar na primeira oportunidade. Então vejam, não é mais cauteloso, não é mais prudente falar nos autos do processo sobre a nulidade, ainda que você não recorra. Não estou defendendo aqui que não cabe agravo, acabei de dizer que não cabe nesse caso. Mas não é interessante levantar a questão, falar nos autos é qualquer coisa, gente. Petição simples dizendo, olha, a decisão, além de não ser acertada, porque o ato não pode ser caracterizado de boa-fé, é nula, haja vista a ausência de fundamentação nos termos do 489, parágrafo 1º. Pronto, requer a sua revisão, pedido de reconsideração, anulação, eu sei. Falou nos autos. E mantém viva a questão
para que seja arguído em sede de apelação. Então, meus caros, nessa apertado horário e fiscalizado horário pela competentíssima Thaís, veja, é um elogio, era o que eu podia falar para os senhores a título de recorribilidade interlocutórias. Muito obrigado pela atenção de todos, obrigado, Pedrinho, e até a próxima vez. Valeu.